Graça e paz a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias ao livro de 1 Pedro, capítulo 4. Nós iremos dar continuidade e já se encaminhando para o final desse estudo da carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Versículos do 12 ao final do capítulo 4, versículo 19. Se você achou, diga amém. Leiamos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. E mais uma vez, como sempre fazemos, como é costume nosso, Senhor, nós rogamos para que o Senhor prepare o nosso coração para a Tua palavra. Que a Tua igreja, nesse momento, pela ação do Teu Santo Espírito, que se faz presente em nosso meio, que a Tua igreja, que todos os irmãos aqui presentes possam ser preparados pela ação do Teu Espírito para receber a Tua palavra. Que o nosso coração seja arado como solo fértil, a fim de que possa receber a semente da Tua palavra. Que todos nós aqui nessa noite, como cristãos, possamos ser alimentados pela Tua palavra, edificados pela Tua palavra, fortalecidos pela Tua palavra e confrontados pela Tua palavra. Porque todos nós que viemos aqui nessa noite, viemos para aprender do Senhor, para aprender como cristãos, para aprender, Senhor, como Teu povo, e sendo Teu povo, aprender como devemos nos comportar e como devemos nos portar diante das dificuldades e tribulações. Então, prepara o nosso coração, que hoje seja uma noite, um culto, que possamos sair daqui tendo aprendido mais acerca da Tua palavra, Senhor. Nos usa com esse fim e concede a nós essa graça. É em nome de Jesus que nós rogamos, é em nome de Jesus que nós já te agradecemos. Amém, Senhor. Pedro está aqui, para aqueles que não vêm acompanhando esse estudo da carta de 1 Pedro, Pedro está aqui escrevendo para cristãos judeus que não estavam mais em seus habitat natural, não estavam mais em suas terras natais. É tanto que ele começa o capítulo 1, dê uma olhada lá no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e peregrinos da dispersão. Então ele está escrevendo aqui para cristãos
que não estavam mais em suas terras, que eram peregrinos, que tinham sido dispersos por causa da perseguição. E ele está escrevendo para esses irmãos que provavelmente ou estavam sofrendo perseguição, ou iriam sofrer perseguição. Então era para esse grupo de pessoas que Pedro estava escrevendo. E para que ele estava escrevendo essa carta? Ele estava escrevendo para fortalecer a fé daqueles irmãos. Ele estava escrevendo para animar, encorajar a fé daqueles irmãos, que ou estavam sofrendo perseguição, ou iriam sofrer perseguição. Por isso que no capítulo 1, Pedro vai falar que aqueles irmãos, eles tinham que estar vivos ou animados para uma viva esperança, para a verdadeira esperança que está na ressurreição de Jesus, o Cristo. E ele fala também no capítulo 1 que o sofrimento é algo necessário. Então, se o sofrimento é algo necessário para o desenvolvimento da fé em Cristo Jesus, aqueles irmãos, eles precisavam ser encorajados. Que eles não pensassem que o fato deles estarem sofrendo era que Deus havia esquecido deles. Pelo contrário, o sofrimento era algo necessário que eles tinham que passar. Então, Pedro escreve o capítulo 1 falando a respeito desse assunto. No capítulo 2, Pedro vai começar falando aqui na sua carta a necessidade que nós temos de nos manter em santidade. Mesmo passando momentos de tribulação, mesmo passando momentos de perseguição, é necessário que todo cristão se mantenha em santidade. E ele, a partir do versículo 11 do capítulo 2, ele vai começar a escrever como um cristão vive em um mundo hostil. Como é que um cristão vive em um mundo onde tudo é contrário à nossa fé, onde nada nos favorece? Então ele começa, a partir do versículo 11 do capítulo 2, falando a respeito desse assunto. E isso se estende até o capítulo 3, mais especificamente até o versículo 13, quando ele começa a falar do assunto de sofrer por causa do nome de Jesus. E esse assunto do sofrimento por causa do nome de Jesus, ele se estende até aqui o capítulo 4, fazendo um pequeno parêntese entre os versículos 7 e 11, onde ele mudou um pouco aqui a temática. Ele começou a falar a respeito que nós temos que ter bom senso, que nós temos que estar alerta, porque o final de tudo está chegando. E aí no versículo 11 do capítulo 4, ele fecha esse parêntese e ele novamente retoma o assunto de sofrer pelo nome de Jesus. Amém? E é esse assunto que nós vamos continuar falando hoje aqui. É sobre esse assunto de sofrer por causa do nome de Jesus que nós iremos meditar um pouco a respeito. E ele começa falando no versículo 12 o seguinte, acompanhe aí novamente, por favor. Versículo 12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. O sofrimento do cristão por causa do nome de Jesus não é algo que deve ser estranho para nós. Não deve soar estranho o fato do cristão sofrer por causa do nome de Jesus. Porque o próprio Jesus havia falado sobre isso. Ele disse o seguinte: vocês me chamam de mestre
e Senhor. E eu sou de fato mestre e Senhor. E eu, sendo Senhor e mestre, eles me perseguiram. Porventura, o discípulo é maior do que o mestre? De jeito nenhum. Então, se me perseguiram a mim, Jesus falando, que sou o mestre, perseguirão a vocês também. Vocês também serão perseguidos. Então a perseguição, o sofrimento na vida do cristão não deve ser algo, como diz o versículo 12, estranho. Quando a gente sofrer por causa do nome de Jesus, não deve ser para nós estranho. Pelo contrário, deve ser algo familiar. Porque o sofrimento faz parte da vida do cristão. Jesus, aliás, vou falar algo aqui que talvez soe estranho aos seus ouvidos, mas Jesus nos chamou para sofrer. Nós fomos chamados para sofrer pelo nome dele. Abram comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 16. Versículos 1 e 2. Jesus falando aos seus discípulos. Jesus aqui estava quase para ir para a cruz, dando aqui praticamente as suas últimas instruções aos discípulos. Ele diz, versículo 1: eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Ele está dizendo, olha, eu vou falar isso aqui para vocês, para que quando essas coisas chegarem, vocês não se escandalizem, vocês não voltem atrás, vocês não caiam da fé. É por isso que eu vou falar, para que quando chegar, vocês já estejam alertas, atentos e avisados de que isso vai acontecer. Versículo 2: eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, olha, eles vão expulsar vocês das sinagogas, mas não apenas isso. Vai chegar um dia que eles matarão vocês e vão julgar o assassinato de vocês, estarem prestando um serviço a Deus. Então os discípulos de Jesus foram chamados para quê? Para quê? Para morrer, para padecer, para sofrer, por causa do nome de Jesus. E é isso que Pedro está aqui alertando aos seus leitores. Olha, amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém. Quando vier a provação, quando vier o sofrimento, quando vier a perseguição, não estranhem. Porque isso faz parte do viver cristão. Então quando vier a provação, não diga, eu não mereço sofrer, por que eu estou sofrendo? Isso não é algo que deve ser estranho aos nossos ouvidos. Talvez, irmãos, porque tenhamos aprendido que o cristão não sofre. Ou talvez porque tenhamos aprendido que o cristão não padece necessidade, ou se ele padecer necessidade é falta de fé. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, porque é uma das pessoas, é uma das figuras bíblicas que mais me vem à mente quando o assunto é sofrimento. E talvez porque a gente é ensinado a associar a fé com finanças. Quando a gente
está vivendo um período bom financeiramente é porque a gente tem fé, e se a gente não está vivendo um período bom financeiramente é porque a nossa fé está pouca. E esse não é o ensinamento nenhum das Escrituras, porque se isso fosse verdade, Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo era rico. E no final da sua vida, ele morreu sem absolutamente nada. Abandonado numa masmorra. Com frio. Nem uma túnica ele tinha para se enrolar, para se proteger do frio. Porque em 2 Timóteo, a última carta que ele escreve, ele pede para trazer a capa dele, que ele deixou em Troade. Nem uma capa, nem um lençol ele tinha. E era homem riquíssimo, de família rica, da Cilícia, província romana. Tinha o título de cidadão romano de nascimento, e isso ele adquiriu do pai, que só pôde ter comprado o título romano com muito dinheiro. Porque só tinha duas maneiras de se adquirir um título romano: ou comprando, que era muito caro, ou nascendo como cidadão romano. E Paulo era cidadão romano de nascimento, adquiriu esse título por causa do pai, que havia comprado o título romano. Então Paulo era rico. E foi chamado por Deus para sofrer. Você acredita nisso? Se você não acredita nas minhas palavras, que Paulo foi chamado para sofrer, abra em Atos capítulo 9. Vamos ver o que Deus falou a respeito do apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos a história da conversão de Paulo, amém? Paulo estava indo para Damasco, levando carta para prender os cristãos e talvez até matar alguns. E aí no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus, ele vê Jesus ressurreto, fica cego, e aí alguém leva ele pela mão e ele entra em Damasco, cego, sem enxergar absolutamente nada. Deus aparece a um homem chamado Ananias e diz: olha, vai lá, Ananias, vai lá, batiza Paulo, impõe as mãos sobre ele para que ele restaure a visão. Ananias não queria ir. Mesmo tendo recebido essa visão de Deus, Ananias não queria ir. Versículo 13, capítulo 9. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário, o quê? Pelo meu nome. O apóstolo Paulo, homem riquíssimo, foi chamado por Deus para sofrer. E ele, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma lista de tudo aquilo que ele sofreu: aprisionamento, açoites, fomes, prisões, naufrágio. Tudo isso por causa do nome de Jesus. É por isso que ele escreve em Filipenses, que todo mundo gosta de citar, né? Qual é o versículo que todo mundo gosta de citar de Filipenses? Filipenses, qual é a referência? Todo mundo conhece.
tudo posso naquele que me fortalece. E aí todo mundo diz, tudo eu posso comprar isso, eu posso fazer isso. Paulo não estava falando isso. Paulo estava dizendo, eu posso passar fome, eu posso apanhar, eu posso ser preso, eu posso naufragar. Tudo isso eu posso, porque Ele me fortalece. Então Paulo, ele foi chamado a sofrer. E talvez a gente nem tenha sido ensinado assim. Talvez a gente tenha sido ensinado que cristão não sofre, que cristão não fica doente, que cristão não é perseguido, não passa necessidade. Mas Pedro aqui está nos dizendo que se nós sofrermos, se vierem sobre nós provações, que nós não venhamos achar estranho. Porque isso faz parte da nossa vida como cristão. E o interessante é que ele diz o seguinte: amados, não estranheis a provação que como fogo vem sobre vocês. O que ele está dizendo aqui, a ideia do fogo, é aquilo que refina, é aquilo que purifica. Então o que ele está dizendo é que o sofrimento na vida do cristão é como um teste. Que a provação na vida do cristão é como um teste que nos molda para sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Quer ver uma coisa? Já falei isso várias vezes, mas não custa nada repetir. Quando é que você vê uma pessoa orar mais? Quando é? Quando ela está sofrendo. Quando tudo está indo bem, a gente não lembra. Eu lembrei aqui de uma história de alguém, não vou dizer o nome porque a maioria daqui conhece, mas de alguém que se lembrou de Deus porque estava sendo perseguido por um homem. Eu entreguei nas mãos de Deus. Na hora lembrou de Deus. Então quando sofremos, é o momento onde mais nós lembramos de Deus. E é por isso que o sofrimento, ele falou isso lá no capítulo 1, que o sofrimento é necessário, porque o sofrimento nos molda. O sofrimento nos torna, vai nos tornando, vai nos moldando, como um teste, como um fogo. Para nos moldar, para nos purificar, para nos transformar mais à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o sofrimento é necessário e é por isso que a gente não pode estranhar. Amém? Versículo 13. Mas alegrai-vos. Alegrai-vos por serdes participantes nos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exultais na revelação da sua glória. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Aqui é meio que um paradoxo. Apesar de que a gente não tem aqui no português como perceber esse jogo de palavras que está sendo colocado aqui. Mas o que Pedro está afirmando é que é como se fosse uma coisa gradativa e ao mesmo tempo paradoxo. Porque o que Pedro está dizendo é o seguinte: alegrai-vos por seres participantes no sofrimento. A ideia ele está falando de alegria e de sofrimento. Duas coisas que para nós é algo que não tem como se alinhar. Não tem como você ser alegre sofrendo. São coisas opostas em si mesmas. Mas o que Pedro está dizendo é como se fosse uma coisa gradativa. Olha, quanto mais você sofre por Jesus, mais você se alegra. Ele está dizendo: alegrai-vos por seres participantes no sofrimento de Cristo. Então, quanto mais você sofre, mais você se alegra. Quanto mais você é perseguido por causa do nome de Jesus, mais alegria você tem por isso. É essa a ideia que ele está querendo passar aqui.
Quanto mais perseguição, quanto mais sofrimento, quanto mais provação, por causa do nome de Jesus, nós vamos dizer: estamos felizes. Estamos felizes. Olha que coisa maluca. Estamos felizes por estarmos sofrendo por causa do nome de Jesus. Eu falei isso aqui domingo. Lembra que Paulo estava na prisão e eles apanharam por causa que eles estavam pregando o evangelho? Lembra disso? E lá na prisão, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Fazendo o quê? Louvando e agradecendo a Deus por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. É isso que Pedro está falando aqui. Quanto mais você sofrer por causa do nome de Jesus, se alegre. Quanto mais vierem provações, quanto mais vierem perseguições por causa do nome de Jesus, fique feliz. Porque Deus te achou digno de sofrer pelo nome dele. Isso é motivo de alegria. Não é motivo de estranheza. Não é motivo de tristeza. Deus nos achou dignos de sofrermos pelo nome de Jesus. Amém? Olha o que Romanos 8,17 diz. Abra aí, por favor. Romanos 8,17. Rapidinho que a gente vai abrir em mais alguns textos aqui. Romanos 8,17 diz o seguinte: se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E co-herdeiros de Cristo, se é certo que o quê? Sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Filipenses 3, versículo 10, vá lá, rapidinho. Filipenses 3:10. Amém? Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Colossenses 1:24, vá lá também. Um livro para frente, Colossenses 1:24. Diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós não estamos unidos em Cristo apenas na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Nós estamos unidos com Cristo nos seus sofrimentos. E todo cristão que quiser viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, sofrerá perseguições. E terá sofrimentos. Amém? Você entende isso, irmão? Isso é algo que deve estar claro em nossa mente. Porque o motivo, olhe só,
O motivo pelo qual Pedro está escrevendo essa carta é para que aquelas pessoas, ou que estivessem sofrendo, ou que viessem a sofrer, não abandonassem a fé. E não são poucos aqueles que abandonam a fé quando sofrem, por pensarem que Deus os abandonou, ou por não saberem até que o sofrimento faz parte da vida cristã. E quando se encontram numa situação de perseguição, de sofrimento, de dor, e como era o caso deles aqui, até de morte, não é muito difícil alguém abandonar a fé por causa disso. E Pedro está escrevendo a esses irmãos aqui, e consequentemente, isso serve para nós, para a gente lembrar, quando estivermos sofrendo na dor, na luta, na angústia, na perseguição, ou talvez até perseguição de morte, a gente lembre que tudo isso faz parte da nossa vida cristã. E que se nós queremos viver uma vida piedosa, como a gente acabou de ler aí em 2 Timóteo 3, nós seremos perseguidos. Era de estranhar se a gente vivesse uma vida dizendo cristão, nos dizendo cristãos, e não fôssemos perseguidos pelo mundo. Jesus disse que comunhão pode haver entre a luz. Se nós estamos vivendo a nossa vida nesse mundo, e estamos sendo aceitos pelo mundo, nós precisamos rever o nosso cristianismo. Porque se estamos sendo aceitos pelo mundo, sem nenhum tipo de perseguição, por causa da nossa fé, então tem alguma coisa errada com a gente, com a nossa fé. Se as pessoas nem sequer zombam de nós por sermos cristãos, tem alguma coisa de errada com a nossa fé. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Não pode haver comunhão com Cristo e Belial. Então é natural que você e eu, pelo simples fato de professarmos, de confessarmos a nossa fé em Cristo, sermos ridicularizados. Alguém dizer ao crente: só quer ser santo. Você já ouviu essas coisas? Isso é algo natural. Alguém dizer para você: olha, eu não faço negócios com crente, eu não vendo para crente. Isso é algo natural. Porque não há comunhão entre Cristo e Belial, luz e trevas. E se nós estamos vivendo a nossa vida cristã nesse mundo aí, de maneira muito saudável, suave, sem nenhum tipo de perseguição, então a gente tem que olhar para nós e ver aonde é que a gente está falhando como cristão. Amém? Porque tem alguma coisa errada se isso está acontecendo. Se estamos sendo aceitos no mundo, preste atenção nessa frase. Se estamos sendo aceitos no mundo, provavelmente estamos sendo rejeitados por Deus. Se o mundo está nos aceitando, é muito provável que Deus está nos rejeitando. Versículo 14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados. Olha aqui que maluquice. Se você é insultado pelo nome de Jesus, então você é o quê? Abençoado. Olha o que Pedro está dizendo. Em dias como o nosso, onde está todo mundo procurando uma bênção material,
Pedro está dizendo que o verdadeiro abençoado é aquele que é insultado. Se você é insultado, você é abençoado. Mas o próprio Jesus já havia falado isso. Mateus capítulo 5, por gentileza. Mateus capítulo 5. Talvez porque a gente esqueça muito fácil das palavras que Jesus falou. Mateus 5, versículo 10. Amém? Diz assim, vou ler bem devagar. Bem-aventurados, ou seja, felizes sois. Bem-aventurado ou felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, ou seja, bem felizes vocês são, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Vocês são abençoados, Pedro está dizendo, quando vocês são perseguidos e insultados. Pedro não está dizendo nada novo. Pedro está apenas repetindo aquilo que o próprio Jesus falou, que ele ouviu do próprio Jesus. Quando vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vocês, versículo 14, repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Sabe como é que você sabe que o Espírito Santo repousa sobre você? Sabe como é que você sabe? Esse repouso aqui faz morada, faz ninho. Esse repouso tem o sentido de um pássaro que faz um ninho e repousa sobre aquele ninho, que faz morada naquele ninho. Esse é o sentido aqui do repousa. O que Pedro está dizendo aqui é, você sabe quando é que você sabe que o Espírito Santo habita em você, repousa em você, fez morada em você? Sabe quando é que você sabe disso? Quando você é insultado por causa do nome de Jesus. Aí você sabe que o Espírito Santo habita em você. Aí você é abençoado, porque você tem a certeza que o Espírito Santo está em você. É estranho a gente ouvir essas coisas, mas é o que a palavra está falando para nós. É estranho a gente ouvir que a gente é abençoado quando é insultado. É estranho a gente ouvir que uma das evidências do Espírito Santo habitar em nós é quando a gente é insultado e sofre, por causa do nome de Jesus. Porque se o Espírito Santo está ali, é muito provável que vai haver uma repulsa do mundo contra nós. Então, se está havendo uma repulsa do mundo com relação a nós, é porque o Espírito está em nós. É porque o Espírito fez morada em nós. Por isso que há essa repulsa, por isso que há esse insulto, por isso que há essa perseguição. Porque o Espírito mora em nós. É isso que Pedro está falando aqui. Leia novamente comigo o versículo 14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Amém?
Só que Pedro é esperto. Versículo 15. Porque é provável que, como ele está falando aqui de sofrimentos, e ele está falando que não é estranho para o cristão sofrer, não deve ser estranho. Ele está falando que quem sofre aqui é abençoado porque nele repousa o Espírito de Deus. Pedro, ele é esperto e ele conhece o ser humano. Ele sabe que o ser humano pode distorcer as palavras. Então é provável que alguém pudesse pensar o seguinte: então quer dizer que todo sofrimento, para mim, significa que eu sou abençoado? Então quer dizer que qualquer tipo de sofrimento vai significar que Deus está comigo, que Ele está se agradando de mim? E Pedro vai dizer no versículo 15 que não. Acompanha aí. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. O sofrimento, que para nós é algo natural, é o sofrimento por causa de Jesus. E não o sofrimento que vier sobre nós por algo mal que a gente fez. Então, se eu estiver sofrendo, como ele diz, porque eu cometi um homicídio, ou porque eu cometi um roubo, ou porque eu fui me meter onde não devia, se eu estiver sofrendo por causa disso, é só consequência de alguma coisa ruim que eu fiz. Não é desse sofrimento que ele está falando. Ele está falando do sofrimento de perseguição pelo simples e único fato de nós sermos servos do Senhor Jesus. É desse sofrimento que Pedro está falando. De sofrermos perseguição por causa de Cristo. De sofrermos qualquer tipo de represália por anunciar a palavra de Jesus. É desse sofrimento que Pedro está falando. Ele não está falando de sofrimentos que nós ocasionamos por atitudes erradas que a gente toma. Mas ele está falando do sofrimento por causa do nome de Jesus. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, ele terminou dizendo 15, não sofra por fazer algo mal. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo por causa do nome de Jesus, não se envergonhe. Alguém já disse isso para você? Olha, você é muito besta. Se fosse eu no seu lugar, faria isso, isso, isso e isso. Mas você é um servo de Cristo, você não pode fazer aquilo. Então não se envergonhe se você está sofrendo pelo simples fato de estar fazendo o que é certo. Não se envergonhe. Não esmoreça, não desista. Não ouça o mundo nessa hora. Ouça a voz de Deus, dizendo para você, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Versículo 17 e 18, e vamos nos encaminhar para o final. Ele diz: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedeceram ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? O que ele está falando é o seguinte: mas por que o povo de Deus sofre? E mais, por que o povo de Deus está sofrendo? E os ímpios e os malfeitores não estão sofrendo? Ele está explicando isso aqui. E ele está explicando dizendo o seguinte:
que chegou a hora de Deus julgar. E esse julgamento, Deus está começando aonde? Aonde Deus está começando o seu julgamento? Aonde Deus está começando o seu julgamento? De dentro da casa dele. Então ele começou a julgar dentro de casa e depois ele vai julgar fora. Por isso que o cristão ele está sofrendo. E esse julgamento aqui não é um julgamento no sentido de condenação, mas é um sentido de provar a conduta má, de saber se de fato estamos vivendo da maneira correta ou não. Então Deus começa fazendo isso pelos de dentro, pelos de casa, julgando as nossas condutas. Lembra do versículo 12? O que diz o versículo 12? A provação como um fogo. Esse refinamento é uma espécie de refinamento, é uma espécie de moldar, de modelagem, que como se Deus estivesse moldando. E Ele vai começar a fazer essa modelagem dentro de casa, para que possamos realmente perceber se estamos tendo atitudes boas ou más, se estamos nos comportando como cristãos ou não. E depois que ele fizer isso aqui dentro, aí ele vai partir para fora. E é por isso que ele fala exatamente isso, olha só. Porque chegou a hora do julgamento pela casa de Deus, e começa por nós. Versículo 17. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Se nós, os de casa, estamos sofrendo por sermos julgados, para perceber se as nossas obras são boas ou más. Se nós, os de casa, estamos sendo julgados assim, imaginem os de fora, que não obedecem ao Evangelho de Deus. Imaginem como eles sofrerão. E eles serão julgados e consequentemente condenados pelas suas obras más. É disso que Pedro está tratando aqui. E ele finaliza no versículo 19 dizendo o seguinte: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Eu quero que você note duas coisas aí. A primeira coisa que eu quero que você note é o sofrimento segundo a vontade de quem? De quem? Em outras palavras, o sofrimento não é uma coisa aleatória. O sofrimento do cristão não é uma coisa que acontece por acaso. O sofrimento do cristão é algo que vem da vontade de Deus. Não porque Deus quer o nosso mal. Pelo contrário, a vontade de Deus que os seus servos sofram é para que os seus servos sejam moldados mais e mais segundo a sua imagem. Por isso a vontade de Deus é que a gente passe por tribulação, para que a gente seja mais provado, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente se apegue mais a Ele. Então o sofrimento, como diz o versículo 19, é segundo a vontade de Deus. Aí a outra coisa que eu queria que você observasse aqui é que ele diz: devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Esse devem confiar a vida, talvez em algumas traduções apareça alma. Aparece alma em alguma tradução aí? Alma.
A ideia aí é a seguinte. Olha só. Os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, ou a alma ao fiel Criador. Preste atenção aqui. A ideia é que o sofrimento e a perseguição podem trazer uma consequência como a morte. Então, ele está falando aqui para pessoas que provavelmente poderiam ser perseguidas e até mesmo morrer. Então ele está dizendo, olha, aqueles que sofrem pela vontade de Deus, confie e entregue a sua alma a Deus. A frase aqui, entregar a alma a Deus, é a mesma frase que Jesus disse na cruz, quando ele disse, em tuas mãos eu entrego o meu. É a mesma frase, é o mesmo sentido, aliás. É o sentido de entregar a alma a Deus. De dizer, olha, não importa o que aconteça comigo, com o meu corpo, mas a minha alma está entregue a Ele. Eu confio a minha alma a Ele. A minha vida está entregue ao Criador. Portanto, não importa as perseguições que eu passe, não importa as tribulações, não importa nem mesmo se eu vou morrer, porque a minha alma está entregue nas mãos do Criador. É isso que Pedro está dizendo para eles. E é isso que, consequentemente, ele está falando para nós. A nossa realidade aqui no Brasil, não é uma realidade de perseguição. Nenhum de nós aqui sofreu ainda atentado da sua própria vida por causa do Evangelho. Ainda. Mas poderá chegar um dia que sim. Poderá chegar um dia em que todos nós seremos perseguidos e alguém possa dizer, ou você nega Jesus ou morre. E essa realidade precisa estar muito clara em nossas vidas, em nossa mente. Que se esse dia, um dia, vier a acontecer, primeiro, que a gente não ache estranho. Se um dia a realidade do Brasil mudar e viermos ser realmente perseguidos pela nossa fé, que a gente não ache isso estranho, porque isso faz parte do viver cristão. Em segundo lugar, se isso acontecer, que a gente se alegre, que a gente fique feliz por estar sofrendo por causa do nome de Jesus. Em terceiro lugar, que a gente lembre e tenha certeza que se formos perseguidos por causa do nome de Jesus, é porque o Espírito Santo habita em nós. Em quarto lugar, que o fato de estarmos sendo perseguidos não traga para nós vergonha nenhuma, pelo contrário, que a gente glorifique o nome do nosso Deus. Em quinto lugar, que a gente lembre que Deus está começando a julgar, e Ele começou pela sua casa. E em sexto e último lugar, se essa realidade chegar até nós, e vivermos um período onde as nossas vidas correrem risco por causa da nossa fé, que a gente pare e lembre-se, Senhor, em Tuas mãos eu entrego a minha alma. Amém? Que o Senhor em Cristo nos abençoe.